Você, família que está vindo para Portugal trazendo seus filhos e está interessado em todo o procedimento de colocar os filhos na escola, esse vídeo é para você. Quarta-feira à noite, hora de canal Maximizar. E sim, antes de mais nada, minha linda esposa Lívia está aqui e ela vai dar um alô para delírio da audiência. Oi, oi! Nesses vídeos de entrevista, a Lívia é totalmente produção, ela fica falando tudo que eu esqueço, meu HD externo permanente, agora ela realmente está produzindo o vídeo aqui, né? Tô aqui. Estamos aqui com a Francine, seja muito bem-vinda, Francine. Obrigada, Max. E a gente vai falar, claro, vocês sabem que a gente fala tudo aqui baseado na nossa experiência ou de pessoas que a gente conhece, Francine, e confia, Francine. E antes também de falar sobre isso, eu tenho que falar que sua camisa é muito bonita. Ah, muito obrigada. É a camisa do Maximizar. E não precisem ficar tristes, vocês podem ter acesso a isso aqui, tem um link aqui embaixo para ver os nossos produtos e tal, manda um e-mail pra gente e a gente conversa. Mas vamos ao que interessa, sem enrolação. A Fran tem duas filhas de 10 e 11. 10 e 11 anos e elas começaram a escola agora pela primeira vez aqui em Portugal e é disso que a gente vai falar hoje. A gente recebe muitas dúvidas sobre isso, a gente sempre fala, a gente vai gravar. Missão dada, missão cumprida. Esse é o vídeo que vocês estavam esperando. A gente quis esperar as filhas dela começarem as aulas e ela ter passado por todos os procedimentos pra gente aí sim fazer um vídeo bem focado na realidade, lembrando que é a realidade da Fran, das filhas dela, em Paranhos, tá? Então, às vezes tem algumas diferenças, mas basicamente é isso que a Fran vai contar pra gente. Comecemos pelo começo, sim, obviamente. Claro. A escolha da escola. Vocês já estavam aqui com um apartamento em Paranhos, então vocês queriam uma escola por aqui e tal. Fala um pouquinho como é que funciona em relação a isso. Sim, referente à escola, sempre é mais próximo da onde a pessoa mora, né? Normalmente os pais, quer dizer, um dos pais é intitulado como encarregado da educação. No caso, você é o pai encarregado? No caso, eu sou a encarregada de educação. Então fica mais próximo da onde você mora. Claro que sempre o que é aconselhável é buscar antes a informação na junta da freguesia, da onde você mora, para realmente ver se esse agrupamento escolar ele pertence à junta e que você possa matricular. A segunda opção, que também se encaixou no meu caso, é quando já tem um irmão matriculado ou os dois irmãos ainda não estão matriculados, que vai ser o primeiro ano letivo, você encaminha os dois irmãos para a mesma escola. Não tem possibilidade de um irmão ficar numa escola e o outro irmão, a não ser que seja diferença de ciclo. Então, por exemplo, a pessoa tem uma criança de 2 anos e outra de 10. Um é infantário e o outro vai por ciclo dentro da idade. Então, as idades parecidas, as crianças vão ficar, os irmãos vão ficar no mesmo agrupamento ou na mesma escola. Quando a gente fala agrupamento escolar, você está dizendo a escola. Isso, tá. É nomeado aqui como agrupamento escolar. Tá. A gente já ouviu, eu e a Lívia, no caso, a gente já ouviu casos de não tinha vaga para o meu filho e tal. Fran, como é que funciona? E se não tiver vaga? Bom, como eu disse, primeiramente você vai buscar essa informação na junta da freguesia, depois, já sabendo qual agrupamento escolar, você procura a secretaria para verificar se tem vaga. Normalmente, por lei em Portugal, tem que haver vaga para criança. Eles abrem a vaga. Claro, se não tiver dentro da ocupação, né, eles abrem a vaga e, em último caso, é encaminhado a um agrupamento mais próximo. Mas o ideal é que tenha vaga na escola. Tá, então a criançada chegou, você tem que começar a se mexer. A primeira coisa que eu acho importante, tem como adiantar alguma coisa do Brasil em relação à documentação ou é só chegando aqui que começa todo o processo? Então, no Brasil já tem que preparar os documentos, como o histórico escolar. Você tem que solicitar o original e ir até o cartório e fazer o apostilamento de AIA, é muito importante. Se possível, já deixar a caderneta de vacinação da criança completa. Então, faltou alguma vacina, tem que tomar. Não há necessidade de fazer o apostilamento de AIA. Tá. Bom, chegando em Portugal, você vai se direcionar à escola e você vai perguntar na secretaria quais os documentos necessários, porque eu não tenho a informação se o procedimento é igual para todas as escolas, todos os agrupamentos, ou se para cada escola tem um específico documento.
Mas os principais que você entra com o seu filho no país é o que você vai utilizar, que é a certidão de nascimento já com apostilamento, que é a caderneta de vacinação já atualizada e que é o histórico escolar. A escola vai dar um formulário para você preencher. Bom, o segundo passo é que você tem que ir à unidade de saúde dentro da sua freguesia. Você vai inscrever a criança dentro da unidade da sua freguesia, lembrando que a caderneta que você trouxe do Brasil vai ser renovada pela caderneta de Portugal. Então, por isso que eu falei, as minhas filhas, por exemplo, ficaram faltando 2 vacinas que lá no posto de saúde do Brasil não se atentaram, tiveram que tomar aqui. E aí ficou completo para que eu pudesse levar para a escola. Tem que pedir um atestado dessa caderneta, então é um documento falando que elas estão em dias com as vacinas. Então você traz a caderneta do Brasil de vacinação e leva a caderneta no posto, no centro de saúde aqui, e aí eles vão emitir esse documento dizendo que ela está em dia com tudo. É isso? Isso, eles vão dar uma nova caderneta carimbado todas as vacinas daqui de Portugal, se baseando na do Brasil. Se faltar alguma vacina, eles já vão completar, já vão dar a vacina para a criança, já vai ficar tudo atualizado e aí você pega esse documento. Bom, tem que fazer o NIF e eles pedem também segurança social. A segurança social eu não consegui fazer devido à falta do NIF, mas eu consegui fazer o NIF e eles aceitaram sem a segurança social. Então é bom ficar atento. Se puder fazer a segurança social, melhor ainda. Se não puder, eles aceitam na mesma. Esse negócio de documentação, a gente já falou várias vezes que às vezes varia muito de uma escola para outra, mesmo seguindo as mesmas leis do país. Às vezes uma pede uma coisa, aceita sem isso, aceita sem aquilo. Então, lembrando de novo essa experiência da Fran com as filhas dela, tá? E a gente está falando de Paranhos, que é uma freguesia do Porto, tá? Do Concelho do Porto, dentro do distrito do Porto. Lembrando que aqui em Portugal o ano letivo começa em setembro. Então é setembro, aí depois parece que tem as férias algumas semanas, né, no Natal e tal, mas o ano letivo vai até junho, meio de junho, começo de julho, mais ou menos isso, né? Até a metade de junho. Sim. Então o ano letivo já começou agora, tá? A gente está em setembro, a gente está filmando isso aqui no dia 29, Lívia? Produção? 29 de setembro. Então, o ano letivo já começou há 2 semanas, se eu não me engano, né? Sim. Então, a pergunta é, quem estiver vindo agora em outubro ou em novembro, dá para matricular ainda? Tem que esperar virar? Tem um período certo de matrícula? Como é que funciona? Então, tem que analisar qual é a idade da criança, se é compatível a entrar nesse ano letivo. Tem a possibilidade sim, porque como foi citado anteriormente, não há como negar vaga dentro da escola. Então, reunindo todos os documentos, explicando qual o ano letivo que veio do Brasil, a criança vai entrar no mesmo ano letivo aqui em Portugal. Mas ela pode entrar, chegando em outubro, a escola tem que dar um jeito de colocar a criança. Se atentando ao ano letivo que ele está dentro do ano, por exemplo, se chegar de janeiro de 2019 e o ano da criança for compatível com o ano letivo daqui, tem a possibilidade sim de matricular na metade do ano. Se não tiver, por exemplo, passado muito tempo ainda do... Aí não tem como, aí ele tem que retornar o ano letivo, entendi. Mas há vaga para o ano anterior. O período de matrícula oficial qual é aqui? Tem algum... Então, o período de matrícula oficial, se eu não me engano, ele inicia em março, já começam os avisos, né, para os pais se atentarem, e o período final é até metade de junho, onde termina as aulas. Depois a escola entra em um recesso, retorna em setembro. E você não consegue fazer nada nesse recesso, né? Impressionante, eu lembro de você falar. Férias mesmo, para todo mundo. E aí, quando retorna à escola, a secretaria, aí tem a possibilidade de entrar em contato de novo. Legal. Aproveitando a ação de matrícula, acho que Fran, você pode falar um pouquinho como funciona o ano letivo aqui, principalmente em relação às suas 2 filhas. Como é que vai ser, como é que vai funcionar? Ok, então as minhas filhas chegaram já do Brasil no ensino médio. Então uma está no 5º e outra no 6º ano. Permanece o mesmo ano aqui em Portugal. Como que funciona o ano letivo aqui? Inicia em setembro, já tem um cronograma de quando vai ser as férias. As férias nada mais é do que o período de recesso no final do ano, na Páscoa, e depois vem os dias de feriado que eles chamam de férias também. Esses recessos, na verdade, não são férias de meio do ano que nem a gente tem no Brasil, são umas semanas meio espalhadas, né? Tem fim do ano, depois Páscoa tem uma semana ou 2, se eu não me engano também. Se eu não me engano, acho que é uma semana também. E aí vem esse calendário, você já fica ciente de quando vai ser as férias das crianças, que são picadas aí, as datas, né?
Esse período que as minhas filhas estão no segundo ciclo, elas vão alcançar até o 9º ano, que seria o nosso ensino médio, como citado, e depois troca o ciclo, o terceiro ciclo vai do 9º até o 12º, que é o nosso ensino médio para superior. Aqui na minha época seria o científico. Né? Nossa, isso é antigo demais. Mas o primeiro, segundo e terceiro ano. Isso, alguma coisa assim. É bem isso. Então já começa o preparo para a faculdade, para o ensino superior. Então elas vão alcançar até o 9º ano. Tá. Famílias, estão gostando? Não esquece de deixar o nosso like aí, de sempre, que vocês sempre deixam. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e compartilha esses vídeos com as outras mamães e papais que também estão pensando em vir para Portugal. Muito importante, é um assunto importantíssimo e a gente recebe muita dúvida, então vai ser útil, pode mandar. O ensino em Portugal público é muito bom, é considerado muito bom, né? A gente pesquisou, a Fran pesquisou bastante. Mas a gente fala público, a gente já vem com a ideia de que não precisa pagar nada. E não é bem assim. Tem alguns gastos que você vai ter que ter, mesmo sendo um ensino público. A gente vai falar um pouquinho disso agora. Fran, acho que a gente pode começar com o material escolar. Como é que foi aí, como é que foi a paulada? A paulada foi bem grande. Para o primeiro ano em Portugal, então você vai necessitar de tudo, desde o básico até o que eles pedem um pouco mais complexo. O básico você pode escolher dentro dos mercados, hipermercados, o custo normalmente é mais baixo. Então um lápis, uma borracha, um caderno, aquele material básico que vai utilizar no dia a dia, tem a possibilidade de economizar. A gente escuta muito que o supermercado Continente é um lugar bom e a gente comprovou isso semanas antes do início das aulas aqui. A gente indo no mercado, a gente via que estava assim, muito cheio de mães e pais e crianças e comprando caderno, livros e lápis e borracha e tudo isso. Então, deve ser um custo mais baixo mesmo, se comprar em é bem mais baixo, tem que analisar. Aonde você mora, o que tem de opção para você comprar. Então, Continente, Jumbo, essas casas chinas variadas, vêm em grandes quantidades e são básicos, são bem mais baratos. Tá. Agora, materiais mais específicos, lembrando que no Brasil são matérias, né? Inglês, português, história, geografia. Aqui em Portugal tem, mas eles acrescentam outras matérias. E eles pedem, você está falando de livros didáticos, né? Livros didáticos e materiais que vão ser utilizados. Por exemplo, no Brasil tem artes ou educação artística, depende da região como é chamado, e aqui educação musical, né? Tem educação musical e o artes e educação artística é chamada de educação visual. Então vai utilizar compasso, vai utilizar tintas, vai utilizar pincéis. Você comprou uma flauta, né, também? Isso, das meninas, elas escolheram flauta doce, tem uma outra opção e eu não me recordo agora qual mas eu decidi que elas iniciassem com a flauta. No caso do inglês também, aqui se utiliza segunda língua como opção. Na hora da matrícula tem como optar ou pelo francês ou pelo inglês. A maioria opta pelo inglês. Eu não tive essa opção, eu sei que tem nas escolas, porque a escola só adota o inglês, mas tem a possibilidade de outras escolas ter e provavelmente vão pedir material como um dicionário das duas línguas, né? Alguma coisa mais específica para a língua. E essa lista a escola dá para você? Sim. Ela não é como no Brasil, tá? Ela é dada durante o período de aula, então as crianças vão para a escola, tem o primeiro contato nessas aulas com o professor e ele já passa a lista. No Brasil tem algumas escolas que adianta a lista de material ou no site da escola ou você passa na secretaria e já pega. Aqui, no meu caso, não foi assim. Até elas iniciarem as aulas, só foi com material básico mesmo que eu me propus a comprar. Então, nem eles pediram na hora da matrícula. A gente ouviu muito também negócio de livros ser material gratuito, os livros, como é que funciona isso? Então, por lei em Portugal foi liberado o 5º e 6º ano para adquirir os livros gratuitos. Como que funciona? No ato da matrícula, lá na secretaria, eles vão te dar o link como se fosse o Ministério da Educação, como se fosse o MEC do Brasil. Então tem o Ministério da Educação em Portugal e tem o site. Você vai lá, acessa o login e a senha, teve um período que foi no mês de agosto, quando eles alertam quando ia ser liberado para você imprimir aquele voucher.
Então, o voucher é um QR Code, uma página de A4 que você imprime, e eles dão a opção de livrarias aqui de Portugal para fazer o pedido desses livros e a entrega dos livros. Lembrando que os livros foram gratuitos, mas os cadernos de atividade desses livros são pagos. Mais ou menos um custo, por média, por criança, é uns 65 a 70 euros. Você está falando só do material didático, livros? Só desse caderno de atividades. Só do caderno de atividades? Só do caderno de atividades. Os livros, como que funciona? Você retira esses livros, eles vêm direto da editora, ou seja, eles são novinhos, né? Como se você tivesse comprado. Eles te entregam, eles cadastram lá, cada livraria tem o seu sistema de cadastro. Eles dão um prazo para entrega, e essa entrega ela é avisada e enviada ou por e-mail ou para o SMS que você se cadastrou lá na livraria. Tá. A partir do momento que você foi alertado, você vai lá, retira os livros, tem que conservar esses livros, a criança não pode escrever, não pode amassar, não pode rasurar, não pode rasgar, porque esses livros têm que ser devolvidos no final do ano. Se ocorrer alguma avaria, você tem que pagar por esses livros. Então tem que encapar, um encapamento de qualidade, né? Sim. Isso também tem um custo. Se você não, mesmo você garimpando coisa para fazer em casa bem feitinho, vai ter um custo também com né? Encapar livros, cadernos. Lembrando que normalmente as professoras ela incentivam as crianças a levar lenços umedecidos para limpar a mão de suor, de sujeira, de caneta, para justamente conservar o caderno e os livros. E esses lenços umedecidos são vendidos na seção de supermercado, ali onde tem o lenço umedecido de bebê, WC, e tem o de carinho e mão para criança. E custa €1, 50 cêntimos, depende do mercado. E tem uniforme, precisa usar uniforme, é liberado, depende da escola, como é que é isso? Depende da escola. Na escola das minhas filhas, pode ir com a roupa que for necessária. Lembrando que educação física, eles solicitam uma roupa de desporto, uma roupa de esporte. Que você tem que comprar também, então tem mais esse gasto. Se a criança tiver já, por exemplo, a minha são meninas, né? Então uma calça leg, uma calça que dá para a criança poder se movimentar, eles não cobram marca, mas é uma roupa de desporto. Lembrando que o agrupamento escolar ele tem vestiário, então a criança tem a possibilidade de se vestir, de tomar banho, de fazer essa troca de roupa. Até porque fica integral, né, que você falou. Sim. Eu tenho curiosidade de saber sobre isso também. São todas as escolas ou são algumas só? Como é que funciona? Então, em Portugal funciona da seguinte modo. Existem 2 dias da semana nos horários que é integral e 3 dias livres. Então, esses horários são dias alternados. Por exemplo, minhas filhas têm dias que elas se encontram na escola e tem dias que uma vem para casa e a outra continua na escola. Dentro dessa grade de horário tem o apoio escolar. Então é o nosso reforço do Brasil, que é quando a criança necessita de mais informação, dúvidas da matéria. Eles chamam de explicações aqui, né? Isso, explicações, e o título dentro da grade horária é apoio escolar. A professora ela vai dar uma avaliação para a criança. Se a criança realmente vê que tem dificuldade, que não alcançou a pontuação dessa avaliação, ela manda na caderneta de recado para o pai que necessita desse apoio escolar, e o pai manda uma autorização. Sim, autorizo o meu filho mas como eu já sabia que elas iam vir do Brasil com dificuldade, eu já me adiantei, mandei o bilhete, o recado, e elas já estão autorizadas. Até porque tem uma adaptação não só ao português de Portugal, como ao ambiente todo social, então é bom ter esse reforço, né? Sim, sim. A adaptação aqui é muito importante, porque os professores falam rápidos, né? Elas já sentiram isso, mas já pegaram na primeira semana. A criança também é isso, esponjinha. É bem rápido e tem contato com os amigos, e também referente às matérias, porque tem o ensino religioso, que é diferente, a música. O ensino religioso é obrigatório aqui? Não, você tem a opção de escolher ele ou não, e eu não escolhi, não pelo fato de não ter esse ensino religioso, mas porque ia ser um gasto mais com livro, com material. Então eu resolvi não optar. E tem educação cívica, tem música, tem, conforme eu te disse, inglês ou francês. Então essas matérias que elas não estavam adaptadas ainda, elas têm que
Elas estão começando a se adaptar. Tá. Outra coisa também que a gente ouve é que se paga para comida, para as refeições, né? Como é que é isso? Cada dia tem o valor da refeição, que é o valor de R$ 1,46 por criança e por refeição. Não tem como adiantar esse valor, tem que ser por dia. Então a criança ela tem a responsabilidade de já entrar na escola com o valor e já se dirigir ao lugar responsável, no caso das minhas filhas é a papelaria, compra o ticket. O importante é sempre colocar o nome atrás, porque a criança se distrai, perde, não coloca dentro da mochila. Coloca o nome atrás, a série que ela tá, né, o ano. Essa refeição é uma empresa que entrega, né? Então eles fazem a distribuição. Se caso a criança esqueceu de comer, não teve apetite, não quis comer, mas comprou o ticket, se a criança não comparecer, não utilizar, não comer, né? No caso, você paga uma multa de 30 cêntimos no dia seguinte. Cada dia tem uma refeição, então no início da semana, eu não me lembro se é no início ou no final da semana, entregue o cardápio da semana, chama ementa aqui, então a criança já fica sabendo e os pais já fica sabendo qual é a refeição da semana. Uma segunda informação é que aqui em Portugal tem a opção também de utilizar escalões. Famílias que têm baixa renda não pagam nada, mas tem que se inscrever na secretaria e é comprovado, então eu não sei como funciona o sistema, mas foi citado que é comprovado se a família realmente é de baixa renda. E tem o escalão B, esse é chamado escalão A, tem o escalão B que é entre o baixa renda e o adaptável normal. Então é o escalão B. O escalão A é gratuitamente e o escalão B paga 73 ou 76 cêntimos por essa refeição, então não se torna 1,46. Tá, mas a criança você, no caso, não é obrigada a pagar esse valor. Você pode fazer comida em casa e elas levam o lanche. Sim. O lanche não, a marmita, né? Isso. Não é obrigatório, tá? A partir do momento que a criança quiser comer, é só comprar o ticket. Se não quiser comer, ela não come. Então, a criança pode sair para almoçar em casa? Ela pode sair. Para a criança sair sozinha, os pais têm que autorizar. Tá. Se caso os pais quiserem busca, tem um período de 1h30 de almoço e leva as crianças de volta para o período da tarde. Tá, para fechar a questão de custos aqui, a pessoa que está se preparando para colocar o filho na escola, qual seria um número? Eu sei que é uma pergunta que não tem resposta certa, tá? Mas só para ter uma ideia, qual seria um gasto para a pessoa começar a estudar? Para a criança começar a estudar? Tem que analisar bem. Então você tem que ter um planejamento, mas assim, em média... Tipo, Em média, um gasto de uns 70 euros até uns 300 euros por criança e dependendo do que o agrupamento escolar pede. E dependendo também de onde a pessoa compra e se vai encadernar em casa, se vai levar para algum lugar para encadernar tudo junto. Mas eu acho que é legal, você ter 70 a 300, né? Pelo menos é um número para a pessoa. 70. Lembrando também que os livros do 5º e 6º ano são gratuitos. O resto paga. Então esses 70 talvez suba um pouco. Fran, muito obrigado por compartilhar sua experiência com a gente, com todo mundo aqui. E a gente vê todo mundo aqui na quarta-feira que vem. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau. Erro na câmera. Essa é nova também, né? Essa é nova. Começou a dar erros novos o tempo todo agora. O meu, se ele ficar um período gravando e você não movimenta ali, dá um toquezinho, ele também dá isso. Essa aqui fica horas gravando. Tá de graça.